Não, poxa. Bom, bem, bom dia a todas as pessoas presentes aqui no CIFID. Também bom dia a Jéssica, que está aí nos acompanhando de maneira remota. Essa apresentação, ela faz parte, na verdade, da finalização da minha participação no evento científico fora do país, que foi custeado e fomentado pelo edital do Enem, número 01/2024, da Universidade dos Estados de Santa Catarina. Então, esse edital ocorre semestralmente e professores que estão credenciados no programa de pós-graduação, eles podem concorrer a esse edital e a UDESC, então, por meio desse programa, estimula a participação docente em eventos científicos no exterior. Então, a minha participação nesse edital foi com o intuito de participar do Congresso Internacional da Sociedade, Congresso da Sociedade Internacional de Atividade Física e Saúde, a sua 10ª edição, que ocorreu na cidade de Paris, na França, no período de 28 a 31 de outubro de 2024. Então, eu gostaria, inicialmente, de agradecer à Universidade do Estado de Santa Catarina pela oportunidade, ao CEFID, que é o meu centro, apesar de estar lotada hoje na reitoria, mas é o meu centro de inovação, a CAPES, CNPq e FAPESP, pelo apoio financeiro em projetos de pesquisa vinculados ao meu laboratório, ao programa de pós-graduação e desenvolvimento humano também, por oportunizar essas atividades, e ao meu grupo de estudos e pesquisa em desenvolvimento PECIM, que hoje está aqui representado por todos os seus membros, então agradeço também por esse momento, por toda essa troca, e até mesmo o trabalho que foi apresentado no Congresso, ele é oriundo desse grupo, que faz parte de um macro projeto de pesquisa desenvolvido com escolares e adolescentes no município de Florianópolis. Bem, então eu preparei um roteiro, então, introdução, objetivo, materiais e método, resultados de uma breve discussão e as conclusões, então, do trabalho. Bom, esse trabalho, ele intitula-se como atendimento às diretrizes de movimento de 24 horas e suas relações com a aptidão física relacionada à saúde em adolescentes brasileiros. Então, esse trabalho foi desenvolvido por mim e com alguns colaboradores, o Jean Carlos Cardugiani de Marco, aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Ciências do Desenvolvimento Humano, o professor Javier Brado Sayadeira, da Universidade Faculty de Olavid, situado na cidade de Sevilha, na Espanha, que tem sido um grande parceiro, mais recentemente. O professor Thiago Rodrigues de Lima, que é nosso bolsista de desenvolvimento científico regional, que atua no nosso grupo de pesquisa, e o professor André Araújo Pinto, que é professor egresso do nosso programa e está como professor da Universidade Estadual de Roraima. Então, esse trabalho, na verdade, foi elaborado, produzido por diversas mãos, então também fica o meu agradecimento aos colaboradores. Bem, então, por que a aptidão física ela é essencial? Se a gente busca na literatura, a aptidão física ela vem sendo, na verdade, conduzido estudos por muitos e muitos anos. Quando a gente pensa em aptidão física, a gente tem duas vertentes, digamos assim, uma relacionada à saúde e a outra relacionada à performance. Aqui a gente vai acabar trabalhando, conversando um pouco mais sobre alguns componentes, não todos, mas alguns componentes da aptidão física relacionada à saúde. Então, por que a aptidão física é essencial? Porque se a gente volta, de acordo com as evidências disponíveis, a aptidão física é essencial porque
quando a gente tem, né, apresenta níveis adequados de força muscular, né, esses níveis adequados de força, elas acabam impactando na realização de atividades diárias e, consequentemente, contribuindo para essa promoção da autonomia, né, e no decorrer da vida das pessoas. Quando a gente olha para a aptidão cardiorrespiratória, ela também tem, né, um impacto muito importante, principalmente na redução do risco de mortalidade por todas as causas. E a outra variável que a gente vai, né, trabalhar, e trabalhou, na verdade, nesse trabalho, é a composição corporal, que também, né, as evidências apontam que o excesso de gordura corporal tem uma relação com o aumento do risco de diversas doenças crônicas não transmissíveis. Bem, e quando a gente pensa, né, na relação dessas variáveis da aptidão física com o construto, né, de movimento de 24 horas de movimento, a gente ainda pode dizer que a maioria dos estudos acabam investigando essas variáveis que compõem o movimento das 24 horas de maneira isolada. Então, ora analisando a relação da atividade física com esses componentes da atividade física, ou relacionando, né, o comportamento sedentário ou o sono. Então, essa análise, pensando no movimento das 24 horas, ela acaba englobando todas essas variáveis e analisando de maneira concomitante, e isso dá um indicativo do quanto que durante as nossas 24 horas, qual que é o tempo que a gente passa, então, realizando essas atividades, né? Então, horas de sono, horas de atividade física e horas de comportamento sedentário. Então, esses comportamentos que nós adotamos, né, ao longo do dia, eles acabam, de certa forma, influenciando diretamente nossa saúde e bem-estar. Mais recentemente, a gente tem, né, observado que, dentro da área de atividade física e saúde, os estudos têm voltado esse olhar para o entendimento das variáveis que compõem, né, o movimento das 24 horas. Qual que é o papel, então, dos comportamentos de movimento das 24 horas? Então, já se tem conhecimento, né, algumas evidências apontam que o atendimento, né, às diretrizes de movimento das 24 horas, elas acabam, então, tendo alguns impactos na saúde física. Quando a gente olha para a atividade física regular, a gente tem, né, conhecimento acerca das evidências que o atingimento dos níveis recomendados de atividade física melhora a força muscular, melhora a aptidão cardiorrespiratória e também atua no controle da gordura corporal. Quando a gente pensa no domínio, né, ou na variável comportamento sedentário, a gente percebe uma relação desse comportamento sedentário com o declínio da aptidão física e com uma relação com maior risco de obesidade. E em relação ao sono insuficiente, né, há uma relação com a redução da força muscular, aumento da obesidade e diminuição da aptidão cardiorrespiratória. Então, percebam que, independentemente da variável, parece existir uma relação muito semelhante, né, com alguns desfechos em saúde. Aqui eu trouxe para vocês uma figura que nos mostra, né, uma prevalência no cumprimento das diretrizes de movimento, principalmente no cenário global, esse gráfico amarelinho, e essa coluna aqui mais alaranjada, relacionada ao Brasil. Então, a gente percebe que, pensando no atendimento às diretrizes global, os meninos têm uma prevalência um pouco superior, quase o dobro em relação às meninas, e no Brasil a gente tem que 11,7% dos meninos e 7,5% das meninas atendem essas diretrizes no movimento das 24 horas. Então, por que investigar esses comportamentos, né, de movimento de 24 horas? Então, esses comportamentos de movimento de 24 horas, eles influenciam a aptidão física, mas seus efeitos combinados ainda são um pouco compreendidos. Então, a gente tentou analisar de que forma, né, tanto o efeito isolado quanto o efeito combinado contribui, então, ou se relaciona com essas variáveis de aptidão física relacionada à saúde.
E também é essencial entender como que as combinações desses comportamentos afetam a saúde e qual que é o impacto individual de cada um. Levando isso em consideração, então, o objetivo do estudo foi investigar a associação entre a adesão às diretrizes de comportamento de movimento de 24 horas, de forma individual, então, considerando atividade física, comportamento sedentário e sono, em combinações, então, atividade física mais sono, atividade física mais comportamento sedentário e sono mais comportamento sedentário, e a adesão simultânea a esses comportamentos. Então, o somatório, atividade física, comportamento sedentário e sono, e essa adesão simultânea, a ordem digital 1, 2 ou 3 combinações. Tá? Então, foi investigada a associação dessas variáveis ou do agrupamento dessas variáveis com a força muscular, a aptidão cardiorrespiratória e indicadores de obesidade, de acordo com o CEP. Esse trabalho ele possui um delineamento transversal. Esse macro-projeto ele foi desenvolvido no ano de 2017 2018, mais especificamente no segundo semestre de 2017 e início do semestre de 2018. Foi realizado com adolescentes de 14 a 19 anos, estudantes de escolas públicas da cidade de Florianópolis, e esses adolescentes compreendiam a faixa etária de 14 a 19 anos. Como eu disse, né, esse trabalho faz parte desse macro-projeto intitulado Níveis de Atividade Física, Aptidão Física e Comportamento Social relacionado à saúde em adolescentes, no estudo de tendências circulares. Esse projeto é aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da UDESC, de acordo com o registro. Para o cálculo da amostra, então, no ano de 2017, nós tínhamos matriculados na rede estadual de ensino 10.119 adolescentes, e aí, a partir da equação de Ellis-Magnanin 2000, nós adotamos um intervalo de confiança de 95%, uma margem de erro de 4 pontos percentuais e um efeito de desenho, do delineamento de 1. Tá? Considerou-se uma prevalência estimada de 50%, por trabalhar com diferentes desfechos, né? Então, o fato de ter uma prevalência desconhecida, optamos por trabalhar então, com 50% e adicionamos 10% para eventuais perdas amostrais, né? Não querer participar, ou até mesmo alguns dados incompletos das variáveis que a gente trabalhou. E aí, então, a partir desse cálculo, nós chegamos numa amostra final de 624 adolescentes. As variáveis dependentes desse estudo, né, consideradas foram o IMC, então a gente coletou massa corporal usando uma balança Tanita e a estatura, o estadiômetro SANI, e a partir, então, do quociente entre essas variáveis, a gente determinou o IMC. A gordura corporal nós verificamos, estimamos por meio das dobras cutâneas, tríceps escapular, utilizando o alívômetro da marca Sysfort. A força de pressão manual nós investigamos por meio da dinamometria manual, ou força, né, de pressão, utilizando o equipamento da marca Jamar. E a aptidão cardiorrespiratória foi estimada, né, por meio do teste, o NCAFT, que é pela bateria canadense, né, de aptidão física, por meio do teste de STEC, que é um teste de banco, que é, na verdade, orientado por efeitos sonoros que o adolescente passa por diferentes estágios, e aí, a partir disso, de uma equação específica, se calcula, então, o VO2, e a gente tem, então, a informação da aptidão cardiorrespiratória. As variáveis independentes, então, a gente tem, né, as 3 variáveis principais que serão analisadas de maneira individual, né, e simultânea, que compõem, então, o movimento de 24 horas. A atividade física, nós investigamos por meio do questionário o IPAC, versão curta, validado, né, para adolescentes brasileiros. E a classificação nós utilizamos as diretrizes da Organização Mundial da Saúde de 2020, em que nós classificamos os adolescentes inativos e insuficientemente ativos. O
comportamento sedentário considerou-se o tempo de tela que esses adolescentes permaneciam, né? E para o cálculo, então, a gente fez o cálculo, o tempo médio, que leva em consideração o horário, o tempo da semana, né, vezes 5, que é o número de dias, o tempo do fim de semana, vezes 2, e aí dividimos, então, por 7. Esse cálculo do tempo de tela, nós utilizamos o tempo total de tela diário, que leva em consideração o tempo que o adolescente despende em frente à TV, computador e videogame, e nós classificamos, então, como adequado, e adequado, né, para 14 a 17 anos, como tempo igual ou inferior a 2 horas por dia, e para aqueles adolescentes, na verdade, adultos, né, 18 a 19 anos, nós utilizamos, na verdade, um pouco de corte menor do que 4 horas por dia, de acordo com essas referências. E o sono, nós fizemos também um cálculo do tempo médio, considerando as horas de sono durante a semana e horas de sono durante o final de semana, e nós fizemos a classificação, então, para adolescentes de 14 a 17 anos, com sono adequado de 8 a 10 horas por dia, e para 18 a 19, de 7 a 9 horas por dia. Então, essas foram as categorias que a gente utilizou para essas variáveis que compõem o movimento de 24 horas. A análise dos comportamentos, ou do comportamento de 24 horas, então a gente acabou analisando de maneira individual cada uma das variáveis, né, atividade física, comportamento sedentário e sono. A gente também fez combinações aos pares, né, como eu disse anteriormente, e também comportamentos simultâneos. Nem um comportamento ou 2 comportamentos. Eu comentei de maneira equivocada, são 2 e 3. Mas é nenhum, 1 e 2. E para fins de ajuste, nós utilizamos as seguintes covariáveis: idade e anos completos, nível econômico por meio do questionário da ABEP, né? E a maturação sexual, que nós usamos, então, as escalas de Turner para a identificação da maturação por meio dos termos pubianos. A análise estatística, né? Nós utilizamos estatística descritiva por meio de valores de média, padrão e distribuição de frequências. O teste de T para amostras independentes para fazer comparações, né, de características gerais dos adolescentes. O Q quadrado também. E a regressão linear múltipla ajustada por aquelas variáveis, foi onde a gente identificou as relações, né, da aptidão física com do comportamento das 24 horas com as variáveis da aptidão física relacionada à saúde. Para isso, nós usamos, então, o software SPSS, versão 20.0, e as análises foram estratificadas por sexo. Bem, então, a gente tinha aqui um cálculo de 624 adolescentes, de acordo com a estimativa, né, do qual eu vou mostrar. No entanto, nós acabamos coletando um meio um pouquinho superior, em virtude das características por ser conglomerado de turmas. Então, participaram desse trabalho 980 adolescentes. Bem, então, na tabela 1, a gente tem algumas informações de características gerais da amostra, de acordo com o sexo. Então, nessa primeira coluna, a gente tem as variáveis, né, quantitativas, aqui qualitativas, sexo masculino e feminino, e as comparações. Então, aqui a gente observa que, de todas as variáveis, a gente encontrou diferença, né, significativa no índice de massa corporal, a gente só não encontrou diferença entre os sexos no IMC, tá? As demais variáveis a gente encontrou diferença, sendo que os meninos são mais velhos, apresentam um nível econômico mais alto, são mais altos, são mais pesados, apresentam um menor percentual de gordura, a força de pressão manual normalizada inferior e a aptidão cardiorrespiratória superior em relação às meninas. E quando a gente avalia, né, aqui a maturação sexual, em que a gente estratificou os adolescentes por pré-púbere, púbere e pós-púbere, a gente percebe que os meninos eles estão no estágio pós-púbere, na sua maioria,
enquanto que as meninas estão no estágio de maturação sexual. Em relação à prevalência, né, dos adolescentes que atendem, né, às diretrizes para atividade física, comportamento sedentário, sono e as suas combinações, né, nesse gráfico do lado esquerdo de vocês, a gente tem o sexo masculino, do lado direito de vocês, o sexo feminino. A gente percebe que 4,2% dos meninos e 5% das meninas atendem às diretrizes do movimento de 24 horas. Esse valor está muito semelhante, né, ao que a literatura tem apontado, né? Então, a gente percebe, né, uma certa semelhança nos resultados em relação ao atendimento às diretrizes. Tá? E aí, aqui a gente tem que 20% dos meninos e 9% das meninas atendem às recomendações de atividade física, 5,4% dos meninos e 13% das meninas apresentam, né, comportamento sedentário e 15,3% e 20% não apresentam aí níveis adequados de sono. Na tabela 2, a gente tem, então, que é a análise principal do estudo, que é verificar, né, a associação das diretrizes, né, de maneira isolada, das variáveis de maneira isolada e combinada, né, do comportamento do movimento das 24 horas, com o IMC e percentual de gordura de acordo com o sexo. Então, aqui na parte superior da tabela são os dados relativos ao sexo masculino, na parte inferior em relação ao sexo feminino. E aqui nessa tabela a gente tem apenas IMC, as variáveis que estão relacionadas ao excesso de peso ou obesidade. Então, IMC e gordura corporal. O que a gente encontrou? Que nos meninos, a atividade física, de maneira isolada, ela se associou, tá, à gordura corporal, ou seja, uma associação negativa. Tá? E a combinação da atividade física com o comportamento sedentário também se associou de maneira negativa com a gordura corporal. Então, esses resultados indicam o quê? Que quanto maior, né, o atendimento a essas diretrizes, menor é a gordura corporal. No sexo feminino, a única associação que a gente encontrou foi o atendimento, né, de duas recomendações, né, com o IMC. Então, também uma relação aí negativa, né, ou seja, isso nos indica que o atendimento a esses dois comportamentos, pelo menos dois comportamentos, a gente consegue verificar uma redução, né, uma redução não no sentido literal, né, porque não é o efeito a longo prazo, mas uma relação negativa de diminuição do menor, né, quanto maior o atendimento, menor o índice de massa corporal. Na tabela 3, a gente tem daí as mesmas variáveis independentes, entretanto, a gente daí tem aqui a força de pressão manual e o consumo máximo de oxigênio, a aptidão cardiorrespiratória. O que a gente observou? Que em ambos os sexos, a atividade física, ela se associou, né, à força de pressão manual e à aptidão cardiorrespiratória. E essa associação é uma associação positiva. Ou seja, quanto maior o atendimento, ou seja, quanto maior o nível de atividade física, maior é a força muscular, melhor é a aptidão cardiorrespiratória. Em relação ao comportamento sedentário, a gente tem que ambos os sexos, né, apresentou associação com a aptidão cardiorrespiratória, uma associação positiva, né? E no sexo masculino a gente teve também uma associação positiva com a força de pressão manual. E ainda a gente encontrou, né, em relação à combinação, né, no sexo masculino a gente encontrou uma associação do somatório, né, atividade física e comportamento sedentário, com ambas as variáveis, e no feminino nós encontramos uma associação do comportamento sedentário e do sono apenas com a força de pressão manual, sendo essa associação positiva.
Quando analisado de maneira simultânea os comportamentos, em ambos os sexos a gente encontrou que o atendimento a três recomendações, né, do movimento de 24 horas, se associou, né, à aptidão cardiorrespiratória em ambos os sexos, como associação positiva, e no sexo feminino, no sexo masculino, perdão, também nós encontramos uma associação positiva com a força muscular. Então, esses foram os principais resultados que a gente encontrou, né, nesse estudo. E aí, essa associação, né, trazendo um pouquinho para a discussão, essa associação positiva entre o número de comportamentos com a aptidão cardiorrespiratória e a força muscular, né, a gente pode assumir ou hipotetizar que isso se deve em relação aos efeitos cumulativos de cada comportamento. Especificamente, a atividade física, o que dá para a gente pensar, né? Qual o direcionamento? É que a prática regular da atividade física, ela proporciona alguns estímulos mecânicos aos músculos, causando algumas adaptações neurais e aumentando essa capacidade metabólica das células musculares, o que, por sua vez, contribui para o aumento, então, dos níveis de força muscular. Em relação à aptidão cardiorrespiratória, a atividade física, né, ela acaba melhorando o transporte e o uso de oxigênio pelo metabolismo mitocondrial, além de aprimorar a difusão e o uso de oxigênio pelo músculo esquelético, promovendo, então, essas melhorias no máximo de oxigênio, na aptidão cardiorrespiratória. Em relação ao sono, sabe-se, né, que a duração insuficiente de sono ela tem sido associada a alterações nas secreções endócrinas, incluindo os níveis elevados de cortisol noturno e concentrações reduzidas de hormônios anabólicos, como o hormônio de crescimento. Isso por si só, por outro lado, o sono adequado está associado ao aumento da liberação, né, desse hormônio de crescimento e à supressão do eixo hipotálamo, hipófise adrenal e do sistema nervoso central. Essa combinação faz, né, a gente teorizar que a duração adequada do sono ela acaba tendo um impacto direto na força muscular e na aptidão aeróbia, apoiando a secreção regular do hormônio de crescimento, que ajuda, então, a aumentar a massa muscular, sem afetar a força contrátil ou a composição das fibras, além de regular mudanças metabólicas e a captação de oxigênio. Então, algumas hipóteses, né, geradas a partir desses resultados. E em relação ao comportamento sedentário, né, sabe-se que o controle do comportamento sedentário ele pode prevenir a diminuição da massa magra, né, e o aumento da massa gorda, considerando que altos níveis de comportamento sedentário podem contribuir para essa redução da função muscular esquelética. E ainda adotar o maior número de comportamentos de movimento ao longo de 24 horas pode minimizar as alterações metabólicas induzidas, né, pelo comportamento sedentário, que impactam negativamente a massa magra e, consequentemente, a força muscular. Portanto, aqui a gente trouxe, né, algumas evidências em relação à redução do comportamento sedentário, que pode levar a um aumento do VO2 máximo de pico de 2,18 ml por quilograma por minuto em adultos, mesmo sem adição da atividade física, né? E isso tem uma relação com a melhora das respostas cardiovasculares devido ao aumento da atividade muscular, das demandas metabólicas, a dilatação dos vasos sanguíneos e a menor atividade do sistema nervoso simpático, além de outros fatores que podem ser elencados. Dentre as limitações, a gente tem o desenho do estudo, né, a natureza com delineamento transversal, não permite, né, a gente entender causa e efeito, né, nas associações. A avaliação do comportamento de 24 horas, o fato de ter utilizado, né, para atividade física, comportamento sedentário, sono, questionário, né, pode ter ocorrido um viés de recordação nos adolescentes, né, e além da necessidade de dicotomizar os dados contínuos para fins de análise. Tá?
E aí, com a solução, né, talvez, né, na verdade, os estudos fora, os estudos internacionais, eles têm utilizado acelerômetros, a gente tem tido um pouco de resistência a utilizar, mas o uso de acelerômetros pode contribuir, né, para que a gente tenha uma maior precisão, né, e análise composicional dessas informações relativas à atividade física, comportamento sedentário e sono. A estimativa da frequência cardíaca, né, a gente acabou utilizando uma equação para fazer a estimativa para a aptidão cardiorrespiratória. Então, a gente tem aí, né, uma possibilidade, uma limitação de menor precisão em comparação a equações validadas ou testes, né, de esforço máximo. E a última, né, a consideração que dá para a gente pensar mitigadora, que são os questionários utilizados, eles foram, por mais que apresentem limitações, né, todos os questionários utilizados apresentam validação e são compatíveis, né, com alguns instrumentos globais. Dentre os pontos fortes, a inclusão da maturação sexual como covariável nas análises, né, pensando que a maturação ela pode interferir em todas as variáveis analisadas no estudo, né, e o uso da alometria, né, que o Jean tem trabalhado, né, com isso, né, desde o seu mestrado. Então, o uso da alometria vem no sentido de diminuir, né, a influência do tamanho corporal nas medidas de força de pressão manual, aumentando aí a precisão, não encontrei uma outra palavra mais adequada, tá, dos resultados. Então, concluindo, né, a adesão às diretrizes de movimento de 24 horas apresenta relação positiva com a força muscular e com a aptidão cardiorrespiratória em adolescentes, mas não impacta significativamente os indicadores de obesidade, né, IMC e gordura corporal. Diferentes combinações de adesão afetam a aptidão física de maneira distinta entre meninos e meninas, destacando a importância da atividade física na promoção da saúde geral desse grupo específico. E isso, né, esses resultados ressaltam, né, a necessidade de abordagens integradas, né, para a saúde dos adolescentes, especialmente considerando as baixas taxas de adesão a essas diretrizes. Então, esse foi, né, o trabalho apresentado, né, que foi aprovado, que foi apresentado. Ele foi apresentado, não coloquei, né, anteriormente, mas ele foi apresentado no formato de pôster, né, de banner. Qual que é a importância, né, da participação em eventos científicos? Né? Uma que é a atualização de conhecimento. Mas aí, às vezes, vocês podem perguntar, mas eu me atualizo no meu artigo científico. Mas vocês vão verificar que tem alguns outros pontos que são importantes da gente participar de eventos científicos. Então, geralmente, né, a gente tem acesso a pesquisas recentes, tendências da área, possibilidade de explorar novos métodos, tecnologias e abordagens que são apresentados, né, durante o evento. O networking profissional, né, é impossível ir para um evento e você não conversar com as pessoas, né, não trocar algumas informações. Então, é uma oportunidade de interagir com especialistas, pesquisadores e colegas da área. E aí, aqui eu acredito que seja um ponto muito ímpar, né, da importância de participar de eventos. Construção ou fortalecimento de parcerias para futuras colaborações em publicações. Além disso, eu vejo também como um ponto importante a visibilidade acadêmica. Então, é a oportunidade que a gente tem de levar o nome da nossa instituição, né, do nosso grupo, para fora dos muros da universidade, por meio da apresentação de trabalhos e resultados de pesquisa que foram construídos por várias mãos dentro da UDESC, né? E o reconhecimento e feedback que podem contribuir, então, para a melhoria de estudos futuros. Motivação e explicação também eu considero um ponto importante, né? Porque você acaba tendo contato com palestras motivadoras, alguns cases de sucesso, né? E também acaba estimulando o desenvolvimento de novas ideias, talvez linhas de pesquisa. Então, alguns pontos que são importantes. E, além disso, né, a possibilidade de conhecer outros países, outras culturas, né? Então, isso só é possível em virtude do auxílio, né, que a UDESC é uma das poucas universidades do Brasil, né, que tem programas específicos para apoiar docentes a levar esses trabalhos para eventos científicos. E, obviamente, que o fato da gente conhecer outros países, outras culturas, obviamente a gente não fica restrito exclusivamente ao evento, né? Você acaba também
visitando, né, espaços turísticos, porque isso te engrandece enquanto pessoa. Tá? Então, também tive a oportunidade, então aqui foi a minha saída, né, de Florianópolis. Essa foto ainda não tinha começado o evento, mas era um trajeto, era fazer parte do caminho, porque eu estava alojada a 15 minutos, mais ou menos, caminhando, então, para ir para os pontos turísticos era passagem, então, o Congresso de Palais, que foi onde ocorreu o evento, né? E aqui, então, já é no primeiro dia, né, de Palais do Congresso, onde, e que foi no primeiro dia do evento que eu apresentei, então, o trabalho. Aqui também, né, então, as fotos, né, é impossível também não tirar, né, eu acho que é um evento, talvez, o principal evento internacional da área de atividade física e saúde, né, que tem aí a Organização Mundial da Saúde por trás, né, desse evento. Aqui, né, uma foto com um banner, então, apresentando, né, na verdade, a gente ficou ali conversando, tem uma apresentação formal, mas as pessoas ficam circulando no horário do almoço, né? Então, a apresentação dos trabalhos dos banners era ocorria no horário do almoço deles, em torno de 1h30, e eles disponibilizavam ali a alimentação e a gente ficava ali conversando e mostrando, né, os estantes dos trabalhos, né, mundiais. Aqui, nessa foto, se não me engano, foi na abertura, né, então, eles tinham o hábito de, entre uma palestra e a outra, fazer com que as pessoas se levantassem para dar o break, né, com o comportamento sanitário, introdução do comportamento sanitário, e também, em alguns momentos, tinha ali uma aula laboral, aula de ginástica, para que as pessoas pudessem se movimentar. Além disso, algo muito importante do evento é que eles fizeram todos os dias, foi exceção no último dia, se eu não me engano, foi o primeiro, um horário antes do início do evento para caminhada técnico-corrida. Então, para passar pelos pontos principais, eu acabei não indo, né? Eu não fiz a durante esse período, né? Foi uma semana sabática. Aqui, né, a possibilidade de encontrar professores, né, reencontrar, né, o Javier, que tem sido um grande parceiro, né, do GDC, o professor Javier Braz Saiadeira, que é da Universidade Pablo de Olavide. Então, por vários momentos, a gente teve a oportunidade de conversar, trocar figurinhas, conversar sobre novas perspectivas de trabalho. O professor Jorge Mota, que recentemente, né, na verdade, recentemente não, foi no primeiro semestre, esteve conosco, né, participando da disciplina de Fórum Avançado em Atividade Física e Saúde, então, da Universidade de Porto, né, então, essa foi uma satisfação, né, encontrar essas pessoas e conhecer pessoas novas. Então, esse professor, vocês já ouviram falar dele ou já leram, que é o professor Joey Piguin. Ele publicou um artigo em 2020 sobre uma conceituação mais holística da atividade física. Ele discutiu, ou na disciplina de epidemia, ou aqui na disciplina de fórum, eu discuti com vocês sobre o trabalho do Joey. Ele tem parceria com o professor Thiago Matias, da UFSC, né, e com a professora Manuela Carlot, e atualmente a professora Sabrina, que era uma professora que era substituto, né, aqui no CEPID, ela está na mesma universidade do Loughborough, eu acho que é a universidade dele, no Reino Unido. Eu não lembro muito bem, mas é mais ou menos isso. E ela está lá, foi para trabalhar com o Joey, e essa semana eu soube que ela assumiu a cadeira de gestão esportiva. Uma pessoa fantástica, maravilhosa. Né? Geralmente é a gente que vai atrás deles, né? E foi uma cena muito curiosa. Eu estava no banner, e aí ele chegou, e a Sabrina deve ter falado, que viu fotos, né, nas redes sociais, o Thiago, a Manu, enfim. E ele chegou e falou assim: "Você é a André Pellegrini?" Eu falei: "Sim, sou eu." Não acredito. Professor Joey, né? E aí eu conversei com ele, né? Falei da importância do artigo dele para nossa área. Então, um momento assim que eu fico até emocionada, porque foi um momento muito marcante para mim, né?
uma referência na área, né, de conversar com a Aline, né, bater papo, uma humildade extremamente, assim, gloriosa, né? Então, aí tive a oportunidade de tirar uma foto, né, e mandar para o Thiago, para o enfim. Então, e agora em abril ele veio para cá, né, ele veio participar de uma disciplina, depois troquei algumas figurinhas com o Thiago, ele veio em abril para cá, então, possivelmente a gente vai ter a oportunidade de participar, né, dessa disciplina também, e tendo contato com esse grande estudioso da área. Aqui tirei algumas fotos, né, do Mark Fenway, que é um dos idealizadores do movimento 24 horas, ele participou de uma palestra, né, que falava do report card, né, então foi uma mesa redonda, né, ele e o professor Diego, né, inclusive estava nessa mesa. Aqui, né, como suceder a motivação, né, de adolescentes, né, enfim, crianças, para usar os espaços, né, de playground na escola. E aqui mais uma foto, né, conheci Delaney, se eu não me engano, né, que é da Universidade do Instituto Federal do Ceará, a professora Kelly, da UFSC, né, a gente aproveitou para tirar essa foto aqui no banner da ISPA, e obviamente também a gente fala nos passeios, né, turísticos, né, o primeiro deles foi conhecer o Museu do Louvre, né, a gente olha apenas isso, né, e a gente fica pensando, nossa, mas é só isso daqui? Não, é o maior museu do mundo. Onde está lá a Mona Lisa, que inclusive está aqui. A minha foto ficou muito feia, muito distante, muita gente, né? Então, está aqui a obra de Leonardo da Vinci, né? Que ela não, na verdade, ela está avaliada, né, num ocidente, é um patrimônio, né, histórico, ela está avaliada, né, acho de 15 bilhões, né, mais ou menos assim. Alguém conhece isso aqui? Vênus de Milo, né? Então, foi encontrado assim no braço, além de outros, né? Afrodite, Alexandre o Grande. Então, a gente se perde. Na verdade, eu acho que talvez um mês a gente consiga visitar tudo. Né? Então, é o maior museu do mundo. Né? Então, é uma emoção muito grande ter conhecido esse espaço. Né? E talvez isso aqui retrate muito bem a fisionomia que as pessoas fazem quando chega nessas obras de arte. Né? A gente fica assim, né? Nossa. Então, foi um momento bastante especial. Aqui é o Panteão, a Catedral de Notre Dame, que está em restauração para reinaugurar agora final do ano, se não me engano, ela está há 8, 9 anos, né? Teve um incêndio na Catedral de Notre Dame, e eu estava esperando algo muito grandioso, então para mim foi meio que uma decepção, porque eu conheci recentemente a Sagrada Família, daí eu cheguei aqui e falei assim, nossa, estava esperando um negócio gigantesco. Mas é muito bonito, né? Uma arquitetura gótica, então é maravilhosa. Aqui foi uma foto que eu tirei, a gente foi passear no Jardim de Luxemburgo, pegamos um trem, né, e aí foi uma das fotos que eu tirei que eu achei muito bonita. E o Senna, que recentemente ficou famoso por conta, né, das Olimpíadas, os que atletas mandaram, time civil, né, é um rio com uma correnteza gigantesca, além de ser totalmente poluída, não sei como que o comitê, né, olímpico, permitiu que atletas fossem nadar nesse espaço, né, e infelizmente é poluído, né. Então, aqui nessa região, né, tem vários pontos turísticos, inclusive essa esplendorosa Torre. Eu fiquei... Não subi. Eu fiquei encantada com a estrutura, com os detalhes dos ferros. É incrível. Né? Então, essa daqui foi uma foto que eu quis tirar, né, pegando o Rio Sena com ela, mas aqui tem outras fotos que foram tiradas, pasmem por mim. Essa aqui foi durante o dia, né, antes do evento, e essa daqui foi à noite, então, em um determinado horário, 6 horas da tarde, a gente está 5 horas atrás deles, então, 6 horas da tarde, ela acende
né? E a gente, coincidentemente, foi no último dia do evento, eu quero pegar, na verdade, eu queria pegar o pôr do sol e estava do lado. Né? Então, mas a gente foi presenteada com essa imagem, né? Então, na verdade, as fotos nunca vão repetir, né? O que de fato ela é presencialmente. Então, também foram dois momentos, né? Os dois momentos que eu estive perto, né, da Creator, foram momentos muito especiais. Tá? Então, mereci, agradeço, né, novamente a todo o apoio, né, ao UDESC, CEFID, programa, as agências de fomento, mas especialmente todos os meus pequenos, né, colaboradores, meus alunos, que sem vocês, com certeza, não teria tido a oportunidade de apresentar um trabalho do GPC. Então, muito obrigada e fico à disposição para questões, comentários, dúvidas. Chegou mais gente. Oi, Matheus, Lucas, William. O professor Jorge está aí também, que bacana. Sejam bem-vindos. Se tiverem alguma dúvida. Bom, parabenizar, né, pelo fato que a gente sabe que fazer pesquisa, né, já é algo complicado, né, ainda mais pensando que está inserido num país onde existe uma escassez de recursos para a produção de pesquisa, mas que ponto positivo ao UDESC ter esse programa de incentivo, né, enfim, de suporte para os pesquisadores e docentes poderem se atualizar e poderem compartilhar conhecimentos, né, enfim, então essa é uma satisfação bastante grande e parabenizar também pelo fato de se desafiar em termos de hoje, né? A professora